Recife, nascido e criado. Nasci ali pertinho do Esporte, Hospital São Marcos. Pela história que meus pais me contam, eles foram morar primeiro no Jequiá, depois a gente foi morar em Setúbal, onde ali é perto do Madre de Deus hoje. Edifício Forrestier, número 611. Lá em Setúbal eu fiquei acho que até os 7 anos de idade, depois a gente foi morar em Maceió, meu pai foi transferido e aí a gente passou acho que 3 ou 4 anos, depois em 90 a gente voltou e aí foi quando eu fui morar em Candeias e desde então estou por lá, zona sul aqui da região metropolitana de Recife. Maceió a gente chegou e foi morar na Jatiuca e depois a gente foi morar no bairro do Farol, perto do Colégio Marista, se eu não estiver equivocado. Acho que foi isso. Na verdade, acho que assim, quando eu cheguei lá, em 90 eu tinha 8 para 9 anos de idade, então desde então, todo o resto da minha criação e formação foi tudo por lá. Quando a gente chegou, né, brincadeiras que a gente tira até hoje, como diz o ditado, era tudo mato, né? E aí hoje, em razão de todo o crescimento, inclusive depois, né, do que houve com o swap, né, muita coisa cresceu, mercado imobiliário, e aí hoje se desenvolveu, mas continua, graças a Deus, um bairro bem tranquilo para morar. Porto de Suape, que aí quando teve lá um investimento para criar lá o estaleiro e etc., aí muita gente do Nordeste todo foi morar lá, e aí o mercado imobiliário bombou, e aí ficou um bairro mais populoso, mas ainda assim é um bairro que é relativamente tranquilo para morar. Só tem um pequeno inconveniente de que para descer para o centro do Recife não é muito tranquilo, principalmente nos horários de pico. Depende do horário, mas normalmente 1 hora e meia se você vier de carro. Se vier de moto, que é uma boa alternativa, né? Aí você desce para uns 40 minutos. Quando eu cheguei em Candeias, eu estudei no colégio Coração de Maria, onde hoje não funciona mais, hoje é uma academia, Selfit. E depois eu fui estudar no Colégio Souza Leão e estudei também um tempo no atual, né, que não existe mais também. O Colégio Souza Leão continua lá em Candeias, em outros bairros. E eu terminei o científico, né, que hoje é diferente, né, o primeiro, segundo e terceiro ano eu terminei no Souza Leão. Sempre fui. Em casa, meu pai, por perceber que eu tinha uma certa facilidade com algumas coisas, aí ele chegava mais junto e aí cobrava um pouco mais de mim para eu não descer o rendimento, principalmente quando você vai ficando mais velho. É normal você, com as amizades e etc., desviar a atenção. Aí pai sempre me manteve um pouco mais na linha, mas era sempre ali, em torno de 9, 10, 9, 10. Ele não aceitava menos que isso, não. Eu sempre me dei muito bem. Agora, história sempre me chamou, sempre tive um fascínio maior por história, até mesmo porque, como meu pai, formado em Direito também, ele tinha alguns livros lá em casa, então quando eu precisava fazer algumas pesquisas, algumas coisas, livro de humanas sempre ficava mais fácil, de fácil acesso, do que livro de exatas ou outros livros de outras áreas. Aí acabei tendo mais contato. Na Católica foi segunda opção, porque a minha primeira opção foi, na verdade, um curso que hoje foi unificado na Federal, que era Desenho Industrial, Projeto do Produto, porque como eu sei desenhar, aí, né, além de história, eu sabia muito bem geometria, e aí na época que o vestibular não era unificado, que hoje é o Enem, aí as primeiras e segunda fase, a segunda fase que a gente fazia da prova da Federal, as 3 disciplinas eram português, geometria e história. E aí eu fiz, né, tirei uma boa nota, mas a quantidade de vagas era 30 vagas apenas. E aí eu fiquei ali pertinho, mas era um tipo de curso que na época tinha a ideia de haver remanejamento. Quem não se matriculava, abria a vaga e você entrava. E aí quando eu fui fazer esse vestibular, meu pai deu a sugestão, né? Como eu tinha o hábito de ler muito, ele disse, por que você não faz Direito também, como segunda opção na Católica? Porque na época não tinha a quantidade de faculdade que tem hoje, então só era praticamente aqui na região metropolitana Católica, Federal, Universidade de Pernambuco, e tinha aqui ainda a Faculdade de Olinda, que é a ESO, né? E aí meu pai disse, faça lá na Católica,
Porque se não passar num e passar no outro, né, a gente vê como é que a gente desenrola. E aí eu não fui chamado na Federal, passei na Católica, comecei. E já no primeiro período eu me encontrei e disse, não vou tentar de novo não, vou seguir, vou em frente. Desenho à mão livre. O desenho geométrico foi... eu fui aprendendo a usar a esquadro, entre os outros equipamentos e ferramentas, a reboque. Eu sempre desenhei à mão livre, e aí eu fui fazendo outras coisas depois, mas também deixei depois o desenho técnico para lá. Hoje eu acho que pouca coisa eu vou me lembrar, mas é desenho à mão livre e como hobby. Faz tempo, inclusive, que eu não desenho. Eu comecei desenhando por causa... Quando a gente veio de Maceió para cá, aí teve um colega de sala no colégio que eu fui estudar, que a gente teve o primeiro contato, na época, com revista em quadrinho, e uma das primeiras foi com das Tartarugas Ninja, que era para maiores de 18 anos na época. Não sei como ele conseguiu, porque tinha muito palavrão e tal. Era em inglês, inclusive, a revistinha que ele conseguiu. Era algo raro, porque no Brasil não tinha o mercado que tem hoje, de mercado de revista em quadrinho, etc. Não tinha a facilidade que tinha internet. E aí a gente acabou conseguindo. E aí a gente começou a fazer decalque, desenhar. Só que aí eu percebi que eu conseguia desenhar sem decalque. E aí eu continuei fazendo e fui aprendendo. E aí eu já lia muita revista em quadrinho, de outras da DC, da Marvel, etc. Aí eu começava a fazer os personagens. Depois eu comecei a fazer outras coisas. Paisagem, animais, aquelas coisas. Minha avó materna, como ela era professora do estado, né? E a disciplina que ela ensinava era educação artística, então ela sabia pintar. E aí ela, de vez em quando, eu olhava para uns quadros que ela tinha em casa e eu reproduzia isso também. E aí, mas sempre foi mais como hobby, né? Como uma distração, de que levar profissionalmente com alguma coisa. E aí eu me lembro que depois, o meu pai, como ele sempre foi assinante da Veja, ele ganhou 4 rodas e ganhou a Super Interessante. Aí eu comecei a fazer desenho técnico de olhar de design de carro, de algumas coisas desse tipo. Aí foi quando, né, despertou a ideia e sugeriram em casa, porque eu nunca fiz, como a galera às vezes hoje faz, a moçada faz teste de encarreiramento, de saber qual é o tipo de profissão quando está meio perdido. E aí ele tinha o curso na Federal e eu fui fazer. Aí, como eu disse, né, não deu certo e eu acabei indo para Direito, para Católica. E aí desenho ficou como hobby até hoje. Rapaz, eu gosto igual dos dois. Eu não sou nem Marvete, nem Decenalta, como a galera fala na internet. São personagens diferentes, embora sejam órfãos, né? Mas cada um tem um apelo diferente. E aí a DC, o que me puxa, né? É porque eu peguei uma época, né? Já adolescente ali, em que já tinha, né, as graphic novels feitas com as histórias mais sérias, com Frank Miller, né? Eu esqueci o nome do outro londrino agora, que fez também as principais séries de Batman, e ficou um pouco mais séria, a pegada era diferente. E o que me chamou a atenção na Marvel, além do Homem-Aranha, que é o herói de entrada da meninada, geralmente procura o Homem-Aranha, porque tem uma identificação, que é o cara do colegial, liso, sofrendo para estudar e ser um super-herói. Os X-Men, acho que foram as primeiras revistas em quadrinho que eu tenho, X-Men e Justiceiro. Aí depois você vai comprando as outras. Mas de um determinado tempo eu fiquei consumindo mais DC, deixei um pouco Marvel um pouco de lado, porque você vai ficando mais velho, aí vai tendo um apelo melhor de pegar histórias mais sérias e etc. E eu também fui meio precoce, porque desde pequeno meu pai se acostumou a me levar para cinema e ver filmes de adultos, não filme de criança. E aí eu também gosto muito, uma coisa que eu perco muito tempo é assistindo filmes antigos e etc. E aí um adolescente vendo um filme como vai ver O Poderoso Chefão, a trilogia, entre outros filmes, acaba gostando de coisa, de um tipo de enredo tem um pouco mais de história, vamos assim dizer. Em 2001 e concluí em 2006. Armando foi professor do meu pai. O pai fez Direito também na Católica. E no ano que eu nasci foi o ano que meu pai se formou.
E aí, quando eu entrei na Católica, aí quando eu comecei a estudar, aí meu pai começou a perguntar, o professor tal tá lá, professor tal tá lá. Eu estudei praticamente com 50% dos professores que foram professores do meu pai, né? Com o Roque de Brito Alves, tive a honra de ser aluno dele. Jales Araripe, Armando José da Costa Carvalho, o professor Francisco não foi meu professor, né, mas conhecido por uma metodologia não ortodoxa de aplicar prova, vamos assim dizer. Professores muito bons, eu tenho boas lembranças de boa parte deles, outras lembranças não tão boas assim, né, porque quer queira ou quer não, o homem é fruto do seu tempo, e aí chega a meninada nova, feito hoje, né, a gente que é professor, eu que sou professor de graduação, a gente encontra as novas gerações e a gente às vezes estranha e depois a gente se adapta. Tem gente que se adapta melhor, tem gente que não, né? Eu, quando comecei a trabalhar, meu pai na época, ele tinha saído de uma empresa que ele trabalhou por muitos anos, e aí ele montou um negócio com um colega com uma operadora de telefonia móvel, porque as operadoras de telefonia móveis, acho que foi por ali por volta de 97 para 98, teve a privatização das telas. Meu pai abriu uma empresa que fazia planos corporativos, e aí eu fui ajudar. Eu fui trabalhar lá. E aí eu comecei trabalhando lá e depois eu fui trabalhar, ele arrumou um emprego para mim no back-office técnico da Claro, que estava saindo, deixando de ser BCP e virar Claro. E aí eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, eu tive que mudar meus horários, porque o meu primeiro horário na Claro era de 3 da tarde a 1 da manhã. Então eu saía de 1 hora da manhã da Claro, chegava em casa, dormia o que dava, acordava de 6 horas da manhã, ia para a Católica, saía da Católica, almoçava e já ia para o trabalho. E aí teve um outro momento que eu fui trabalhar de 11 da noite às 7 da manhã. Então às vezes eu ia para a Católica à noite, aí pegava as cadeiras da noite, saía da Católica e ia para o trabalho. Aí saía de manhã, ia para casa e às vezes teve uma época que eu tinha que pagar uma cadeira logo de manhã. Então eu saía, a primeira cadeira lá na Católica, hoje normalmente as faculdades têm um horário que começa entre 8 e 8 e meia da manhã, as primeiras disciplinas. Na Católica era de 7 e 10 a primeira cadeira. E aí eu chegava de manhã, assistia a primeira disciplina, depois ia para casa e dormia o que dava, porque o sono da manhã nunca é a mesma coisa do sono da noite, né? Biologicamente falando, tem várias explicações em razão disso, inclusive por causa da luz solar. Mas foi o que deu. Aí depois eu consegui, lá na Claro, sair do back-office técnico e aí fui fazer estágio no jurídico da Claro. Aí foi quando eu bati praticamente todos os juizados especiais da região metropolitana do Recife e dos interiores. Eu lembro de ter ido para juizado especial de Paulista até Garanhuns, o que tinha de bronca de consumo, né? Alô, meu amigo Felipe Menezes, né? O que tinha de bronca de relação de consumo, eu ia como preposto. E aí tentava fazer acordo ou não, e aí como eu já tinha trabalhado no back-office técnico, a parte técnica da empresa, eu já manjava de tudo, então ficava mais fácil saber ou identificar qual era o problema que o cliente tinha tido, que ele não tinha conseguido resolver no call center, que ficou tão chateado que procurou o Poder Judiciário. E aí, estudando direito, né, aí vinha com a parte da argumentação jurídica e a parte da argumentação técnica, né? E eu tinha até um bom aproveitamento de tentar fazer acordos na época. E aí eu me lembro que quando eu estava perto de me formar, aí eu fui trabalhar na TIM, e aí eu entrei como atendente de call center, e depois eu fui ser supervisor, mas lá na TIM já eu participei de uma seleção para ser instrutor de treinamento, porque em algum momento na graduação eu tive um professor que, né, para além de Giovanni Moraes, foi uma boa influência para eu escolher a docência, Stefano Toscano, meu professor de filosofia do direito e de teoria geral do Estado. Eu me lembro que eu fui fazer uma apresentação lá de um determinado trabalho e aí ele me deu um feedback positivo dizendo que eu era um bom explicador, né? E que eu pensasse em fazer, ser monitor e etc. para desenvolver aquilo. Aí eu tive um outro professor também muito bom, José Elias Moura de Boa Rocha, promotor civil. O pai dele foi um dos grandes processualistas do país.
E aí, Zé Elias me chamou para ser monitor, mas como eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, então tinha que obrigatoriamente eu estar presente na faculdade no outro horário, mas aí tinha o tal do boleto para pagar, que a Católica todo mês tinha que mandar e eu tinha que pagar, né? E aí não deu, acabou chocando. E aí lá na TIM, voltando, eu fui ser instrutor, me selecionaram para ser supervisor, mas eu ficava como instrutor de treinamento. Então foi quando eu comecei também a ter a oportunidade de desenvolver a questão de explicar coisas, né? De explicar coisas da melhor forma possível. Faculdade Joaquim Nabuco, do Grupo Ser Educacional. Faculdade Maurício de Nassau, né, surgiu primeiro, acho que ali em torno de 2003, mais ou menos. E aí depois eu acredito que ali em torno de entre 2006 a 2007, aí surgiu a marca Faculdade Joaquim Nabuco. E ali no final de 2009 eu entrei na Faculdade Joaquim Nabuco, comecei nos cursos técnicos, mas, como eu já tinha dito, né, eu acabei depois sendo aproveitado na primeira turma do curso de Direito da unidade de Recife. Né, na região metropolitana, no município de Paulista, já tinha a Joaquim Nabuco lá. E aí lá o curso de Direito já tinha começado antes. E aí eu entrei em Recife e depois fiquei em Recife, em Paulista. Né, depois a marca, ela foi para outras unidades, mas eu sempre fiquei muito concentrado em Recife, ali na Guararapes, de frente ao prédio dos Correios, muito central. Em cursos, o primeiro curso de preparatório que eu fui dar aula foi aqui no Juiz, né, um curso online, em 2017, a gente começou, quando foi em janeiro de 2018, a coordenação à época, né, falou para mim, porque ela tinha sido minha aluna, na pós-graduação da ESA, né, que eu também há muito bom tempo sou professor de pós-graduação, a ESA, que é a Escola de Ensino Superior da Advocacia, né, aqui do estado de Pernambuco. Eu dava aula e já dava aula também de graduação, não de pós-graduação lá e na Faculdade dos Guararapes em Ciências Criminais e na pós-graduação de Penal e Processo Penal da ESA. E aí ia começar os cursos de prática aqui do Juiz. E aí ela fez o convite, foi quando a gente sentou para conversar lá na São Brás, para tomar um café. E aí a gente começou a trabalhar. E de lá para cá, acabaram-se outras portas se abrindo em outros cursos preparatórios aqui do Recife. Né? E desde então, acho que desde 2018 para cá, né, nos cursos preparatórios físicos, presenciais aqui, e online, desde que a gente começou, só Juiz 21. Sinceramente falando, Giovanni, quando a gente começou, né, e aí naquele bate-papo que a gente disse, em que você explanou como é que seria a ideia do projeto e etc., como eu já tinha sido aluno seu presencial e depois eu fui assistir a tua migração, quando você migrou no comecinho, né, quando teve uma expansão dos cursos online, na época em que a internet nem era tão boa quanto era hoje, né, que foi um grande desafio, né, eu já imaginava enquanto aluno, né, naquela época, como é que seria você imaginar ter uma interação com alguém, né, sem ela existir. Porque em sala de aula, e aí eu tenho ainda essa predileção pelo presencial, porque você tem uma troca e você tem uma percepção imediata da reação do aluno quando ele olha para você, até quando você sabe que ele diz que entendeu um assunto, mas a gente sabe que ele não entendeu, e aí você pega no olhar e em algum gesto, e aí você explica novamente. No online, eu sempre imaginei como é que seria você tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido, e aí é quando o professor precisa se renovar, no sentido que ele tem que antecipar, que saber que determinados conteúdos são mais fáceis, são mais palatáveis, e outros, naturalmente,
são um pouco mais complicados, né? Por exemplo, me veio à cabeça agora você querer explicar prescrição sem, né, ter a percepção que o aluno, ou achar que o aluno vai entender de primeira, né? E aí eu sempre me peguei pensando nisso. Quando a gente veio aqui para o juiz, quando eu vim aqui para o juiz, então eu já tentei me preparar de tal forma que para olhar para a câmera, né, e trabalhar determinados assuntos, eu tinha que partir do pressuposto que talvez o aluno não fosse entender de primeira, né? E aí tentar explicar da melhor forma possível, né? E tentar repetir ou ser um pouco mais pausado, embora naturalmente eu fale um pouco mais rápido, isso é normal. Eu até brinco com isso quando eu vou gravar aula e digo, ó, não precisa acelerar o vídeo para você que gosta dele acelerado. Quando eu diminuir a fala, você acelera, né? Porque naturalmente você teria. O meu desafio foi tentar me antecipar, principalmente quando eu sei que alguns conteúdos naturalmente precisa de um pouco mais de atenção do professor para poder você explicar melhor, para poder você voltar e antecipar. A migração para o online, não vou dizer que foi 100% tranquila, né? Porque você fica preocupado em entregar a melhor qualidade possível para aquele que vai estar do outro lado da câmera. Mas me adaptei bem. Ainda bem que eu consegui me adaptar legal. Tanto é que a gente está até aqui, até hoje, desde o começo até agora. Continuem. Pequenos passos todos os dias, né, é melhor do que nenhum. Então continuem, né? Eu sei que estudar não é fácil, estudar é um labor, é um trabalho. Se preparar para um concurso, se preparar para ser um especialista melhor, você que está fazendo a pós-graduação, se preparar para ser um advogado, fazer a segunda fase do exame de ordem, principalmente você que está concluindo a sua graduação ou já concluiu. Então requer disciplina, e disciplina é você fazer algo não porque você quer ou porque você está motivado, é porque você tem que fazer. Então só continuem, porque o seu resultado chega. Só continuem.